Vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de maio de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque russo com drones e mísseis de ontem para hoje. Dessa vez teve mais drones e menos mísseis do que ontem, né? Então o dano acabou sendo menor no final das contas. Mas ainda assim teve muito dano, particularmente aqui em Mykolaiv e Odessa, onde parece que se concentrou o ataque de ontem para hoje. Teve coisa em Kiev também, mais uma vez prédios civis atingidos em Kiev, mais uma vez os civis tendo que ir para estação de trem, para estação de metrô, para se proteger dos mísseis. Um absurdo, isso daqui é o terceiro dia seguido de ataques russos contra a infraestrutura civil ucraniana. Os ucranianos, por sua vez, também fizeram ataques contra Moscou mais uma vez pelo quarto dia seguido. A diferença, como eu já deixei claro para vocês, é que enquanto os russos atacam a infraestrutura civil, atacam prédios residenciais, atacam a população civil, desperdiçando milhões de dólares em mísseis caríssimos para resultado militar praticamente zero, os ucranianos atingiram aqui várias fábricas de componentes militares, inclusive aqui uma fábrica que produz drones, que produz os drones Shahid, que são usados contra a Ucrânia. Vários outros pontos aqui foram atingidos também aqui na Rússia de ontem para hoje. O Trump finalmente falou alguma coisa, repreendeu o Putin, falou que não, que o Putin está maluco e não sei o que lá. E olha só, ele tem que falar, criticar o Zelensky também na mesma frase. É impressionante como é que o Trump insiste em criticar o Zelensky, enquanto o Zelensky, tudo que ele fez foi justamente pedir sanções dos americanos, né? É o que eu falo para vocês, é a questão da inveja. O Zelensky tem um poder sobre o mundo todo, porque ele está certo, ele está na posição correta, que o Trump almeja. O Trump gostaria que o mundo respeitasse ele como respeita o Zelensky. Trump, a maneira de conseguir isso não é fazendo, não é na força, não é na propaganda, não é baixando a cabeça, não é criticando o Zelensky. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Elandro Ferreira, Peter brigou com Barbeiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, mais um dia, o terceiro dia de ataques contra Kiev, Kherson, Mykolaiv, Odessa, Helmnitsky, um monte de dano, foram 364 objetos de vários tipos, a maior parte drones, mas teve também mísseis de cruzeiro, teve 9 mísseis. Os mísseis foram todos derrubados, tá? Porque dessa vez foram poucos mísseis e foram mísseis de cruzeiro, que são mísseis mais simples de serem derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Porém, foi muito drone, né? Os drones foram mais ainda. Também, mais uma vez, a maior parte dos drones foi derrubada, 233 pela defesa antiaérea ucraniana, 55 pelos sistemas de guerra eletrônica, e é lógico, por mais que a grande maioria tenha sido derrubado, olha só, esse aqui é outro, tá? 26/5, é de hoje esse daqui. Então é o terceiro dia de ataque massivo, mais uma vez, o maior ataque russo nessa guerra foi hoje. Ontem tinha sido o maior ataque russo nessa guerra também até ontem. E anteontem tinha sido o maior ataque russo nessa guerra até anteontem. Ou seja, os russos estão aumentando isso daqui, o sinal, claro, de desespero deles para forçar alguma coisa. Eles já viram que o Trump não vai ganhar essa guerra para eles sabem que não podem continuar essa guerra por muito tempo, a economia deles não aguenta, então eles estão querendo forçar que a Ucrânia aceite a rendição completa através do acordo de paz lá que eles estão mandando para a Ucrânia. A Ucrânia não vai aceitar isso, como eu já falei para vocês. Isso daqui, em última análise, é uma coisa absolutamente cruel, mas do ponto de vista estritamente econômico é jogar dinheiro fora. Aqui está o pessoal de Kiev, no metrô de Kiev, os metrôs lá na Ucrânia são todos muito profundos, os vídeos que eu gravei por lá, eu notei isso, né? É diferente aqui do Brasil os metrôs, até tem metrô profundo, a linha 4 lá em São Paulo é bem funda lá em São Paulo, mas aqui a maior parte dos metrôs, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, é bem pertinho da superfície, né? Mal pouca coisa, mas lá na Ucrânia, como eles construíram o metrô na época da Guerra Fria, né? Então a preocupação deles era também já servir de um abrigo nuclear de qualquer forma, então são estações de metrô muito grandes e bem profundas que você tem lá. Se você for lá no meu canal Peter Turguniev, você vai ver eu andando nos metrôs de lá. E é exatamente para isso, né? O pessoal leva as cadeirinhas e senta e fica esperando lá passar esse ataque no metrô lá de Kiev, nas várias estações de metrô que tem lá em Kiev e em outras regiões da Ucrânia também.
justamente para... as estações ficam abertas exatamente para essa possibilidade. Quando você soa o alarme, as catracas abrem, você pode entrar no metrô para servir como um abrigo contra guerra, né? Abrigo contra mísseis, né? Ah, e em Kharkiv as catracas de metrô ficam abertas o tempo todo. Kharkiv, o metrô lá funciona sem você pagar nada, justamente pela questão do risco de drones e mísseis, você usa o metrô como, segurança, né? Bom, aqui o momento lá em Chernihiv. Chernihiv também foi alvo de ataque ontem. Chernihiv é essa cidade aqui. Foi alvo de ataque ontem e mostra aqui o momento que um Iskander-M... Eu imagino que esse míssil aqui, então, isso aqui é de anteontem, né? Porque, como eu falei, de ontem para hoje, o que teve foi Ra-101, que são mísseis de cruzeiro. O Iskander-M é um míssil balístico, então você pode ver aqui o momento que ele atinge a cidade de Chernihiv, e certamente causa muito dano isso daqui, mas, de novo, causa muito dano civil. Uma crueldade danada, matou um monte de gente, foram, se não me engano, 12 pessoas mortas ontem em toda a Ucrânia, e também um monte de prejuízo material, pessoas que perderam a casa, que perderam tudo. Mas, de novo, do ponto de vista estritamente econômico, isso daqui é a Rússia jogando dinheiro fora, é desespero completo esse tipo de ataque. Mykolaiv foi particularmente muito afetada de ontem para hoje. O número de pessoas feridas subiu para 33 na região de Kiev, inclusive 7 crianças. E lá em Mykolaiv, os bombeiros recuperaram o corpo de uma mulher que foi morta no último ataque russo. Então, de ontem para hoje também teve mais ataque ali em Mykolaiv, mais coisa destruída por ali. Realmente é bastante complicado esse tipo de coisa, muito cruel esse tipo de coisa, esse ataque contra civis, né? O Zelensky reforça aqui que as nossas forças de defesa e bombeiros estão trabalhando toda noite. O exército russo lançou mais um grande número de drones contra nossas cidades. O maior número de drones e mísseis contra a nossa cidade, como eu falei, é o maior esse. O de ontem era o maior até ontem, o de anteontem era o maior até anteontem, né? 355 drones de ataque, a maior parte deles Shahid, 9 mísseis de cruzeiro. Infelizmente, existem pessoas feridas e dano para a infraestrutura civil. De ontem para hoje não teve mortos, mas teve feridos nas cidades todas, né? O ataque da geografia da última noite foi de Chernihiv até Helmninsk e também de Kharkiv até Odessa. Já é a terceira noite consecutiva de ataques combinados russos com drones e mísseis. Apenas um sentimento de total impunidade pode permitir à Rússia fazer esse tipo de ataque e continuar aumentando sua escala. Não existe lógica militar para isso, é o que eu falo para vocês. Isso, se fosse um ataque que visasse bases militares ou exército ucraniano e coisa e tal, faria até sentido. Assim, continua sendo uma crueldade, os russos continuam sendo invasores, continuam estando errados, mas faz sentido numa guerra você atingir alvos militares. Atingir alvos civis só tem um objetivo possível nessa história, que é agradar ao povo de Moscou. Como eu falei para vocês ontem, os russos ficam assim, tá vendo, os ucranianos estão se fudendo. Você conhece aquela antiga expressão que tem, é muito comum aqui no Rio de Janeiro, não sei se nos outros lugares o pessoal fala isso também. Alegria de quem tá na merda é ver os outros se fudendo, né? Ou seja, quem tá na merda, a única coisa que alegra a pessoa é ver que os outros estão se fudendo também. É a situação lá em Moscou. Em Moscou, a economia é totalmente destruída, as cidades são um lixo, uma bosta completa que tá a Rússia, mas pelo menos eles estão vendo, os ucranianos se ferrando com os nossos mísseis e coisa e tal. O Putin gastando milhões e milhões de dólares em mísseis para destruir coisas na Ucrânia, sendo que no final das contas, em termos de enfraquecer a resolução do país, a vontade do país de lutar, isso não vai acontecer, né? O Putin só mostrou o quanto ele despreza o resto do mundo. O mundo que gasta mais esforços em diálogo do que realmente em pressão. Então, isso daqui a gente vai ver depois a resposta do Trump, né? Porque o Trump fica chateado com o Zelensky, porque o Zelensky tá falando... Aqui, Trump, eu falei para vocês que ele não ia parar, tá vendo? Que a única maneira de parar a Rússia é com a demonstração de força. Você negociar paz em época de paz é uma coisa. Você pode negociar paz em época de paz com conversa, com bate-papo, com vamos sentar aqui e conversar, e sanções econômicas e não sei o que lá. Depois que você está numa guerra, que abriu a guerra, não tem mais como voltar para esse negócio. O tipo de conversa muda, você tem que usar a violência também, você tem que fazer a paz pela força, não tem outra alternativa, né? Como qualquer criminoso, a Rússia só pode ser restrita pela força. Apenas através da demonstração de força, a força que os Estados Unidos, a Europa e todas as nações que valorizam a vida podem parar esses ataques e a paz real pode ser atingida.
Aumentar os ataques russos deveria encontrar um aumento de sanções. A Rússia descarta a diplomacia e recusa mesmo considerar um cessar-fogo. Isso precisa ter a resposta do congelamento dos recursos russos e o fim do comércio de óleo. Eu agradeço a todos em todo o mundo que estão buscando exatamente esse tipo de agenda. A Rússia precisa acabar com essa guerra e não importa o que aconteça, nós precisamos deprivar eles dos recursos que permitem eles fazerem esse tipo de ataque, né? Então, mais uma série de imagens aqui muito tristes de Kiev, de outras cidades ucranianas, alvos civis. Mas, de novo, quem vê essas coisas, fala, Kiev está destruída, a Ucrânia está destruída. Não, meu amigo, não está. Isso aqui é uma pequena fração da cidade lá. A Ucrânia continua a vida normal, as pessoas hoje, segunda-feira, estão acordando, indo para o trabalho, trabalhando em shoppings, os shoppings estão funcionando, as lojas estão funcionando. Eu sei como é que é isso, eu estive lá em grandes ataques de drones e mísseis também lá em Kiev. A vida segue normal. É o que eu falo para vocês. Isso aqui é uma crueldade absurda, uma crueldade absurda. Quem é afetado é muito afetado. As pessoas perdem casas, perdem apartamento, perdem a vida algumas vezes. Mas achar que isso vai mudar alguma coisa, que a Rússia vai conseguir convencer os ucranianos a, sei lá, derrubarem o Zelensky, ou correrem para assinar um acordo de paz, não vai. O único efeito que isso tem é o povo da Rússia. É o pessoal da Rússia fala, tá vendo, mas os ucranianos estão se fudendo também. A gente está na merda aqui, mas eles estão se fudendo também. Bom, e a Ucrânia não deixou por menos, tá? A Ucrânia também fez ataques de drones contra pontos na Rússia de ontem para hoje. Aqui foi justamente em Tula, na Rússia, mais uma vez visando uma fábrica de produtos de Tula, que foi atingida por um drone ucraniano ontem, então dá para ver a explosão aqui claramente. Teve também ataques ucranianos ontem aqui na fábrica de Yelabuga, no Tartastão, onde os drones Shahid são produzidos, e também teve uma planta química em Ivanovo, na região de Ivanovo, que produz também equipamentos e componentes para armas russas, inclusive para os mísseis. Então, aqui teve mais um monte de coisa atingida aí de ontem para hoje em várias regiões aqui da Rússia. O Tartastão é essa região aqui, onde são produzidos os Shahid, e tem outras fábricas aqui que foram atingidas também, aqui Ivaniva, aqui é onde a fábrica química que foi atingida. Enfim, um monte de coisas atingidas aqui na Rússia também pelos drones ucranianos de ontem para hoje. Também teve na região de Belgorod um trem que foi explodido com uma bomba plantada nos trilhos, né? Isso aqui ou é partizão ucraniano querendo agir a favor da Ucrânia, ou então são operações especiais ucranianas ali em Belgorod, né? Belgorod é justamente essa região aqui. Aqui foi onde o trem foi destruído, né? E mais uma vez, esse tipo de ataque contra trem, isso é rapidamente corrigido, né? Eles consertam o trilho, é relativamente rápido de corrigir, mas de qualquer forma causa problemas, o trem está perdido, vai levar alguns dias para eles conseguirem recuperar isso daqui, trocarem o trilho e voltarem a usar essa ferrovia, né? Como os russos dependem muito de ferrovia, a logística deles é muito focada em ferrovia, isso pode causar um buraco enorme na logística deles aí nesse pequeno tempo que ficou parado, né? Aqui, lá no Telegram russo, mais uma vez a imagenzinha aqui dos ataques ucranianos pelo quarto dia, né? É o terceiro dia de ataque russo, o quarto dia de ataque ucraniano contra a Rússia. Mas, de novo, a Ucrânia ataca alvos militares, a Rússia ataca alvos civis, essa é a diferença. Lipetsk, Tula, Kaluga, Ryazan, Moscou, atenção para drones, isso aqui é o pessoal falando, avisando os russos para tomar cuidado com drones aqui, mais um dia de ataque ucraniano contra os russos e que vai continuar, tá? Olha só que coisa curiosa, lembra lá em Engels 2 que os ucranianos destruíram o depósito de óleo, destruíram vários tanques ali no coisa? Os russos botaram uma grande rede aqui, fizeram uma rede massiva para proteger de drones os tanques de petróleo ali em Engels 2, né? Aqui, ó, dá para ver aqui, colocaram umas torres aqui, imagina o custo disso, cara. O quanto que os russos não estão gastando de dinheiro para proteger isso daqui. E detalhe, isso é meio inútil, tá? Porque o pessoal já tem mecanismo para jogar o drone, jogar substância corrosiva primeiro e depois emburacar e conseguir passar por essas torres do mesmo jeito, né? Eles também colocaram um Tor M1, que é um Pantsir S1, que são dois sistemas de defesa antiaéreo. É bom que a Ucrânia agora já sabe como é que tá isso daqui, que bom. Obrigado a quem vazou essa imagem aqui, porque isso certamente deu elementos para os ucranianos prepararem o próximo ataque a Engels 2, né?
Bom, a Rússia começou um ataque na região de Sumy, tá? Aqui eles estão visando essas cidades aqui. Lembra, os ucranianos ainda estão em Kursk, em algumas regiões por aqui em Kursk. Os russos avançaram, tomaram algumas cidadezinhas aqui na fronteira. Aqui, essa é a região aqui de Sumy. Embora tenha bandeirinha aqui, não está confirmado esses avanços russos. Vocês sabem, os russos gostam de dizer que avançam, mas não avançam de verdade. E muito provavelmente o que vai acontecer aqui é um repeteco do que acontece um pouco mais embaixo aqui em Kharkiv. Eles vão avançar um pouquinho até encontrar a primeira defesa mais fortificada ucraniana e não vão conseguir avançar além disso, né? A expectativa dos russos de repetir o sucesso do início da guerra. No início da guerra, os russos entraram aqui, não tomaram Sumy, tá? Nunca conseguiram tomar Sumy, mas entraram por aqui e chegaram até a Brovary, essa cidadezinha aqui perto de Kiev, aqui pelo leste, né? Avançaram isso tudo aqui, tomaram um monte de cidadezinhas pequenininhas, chegaram a cercar a cidade de Sumy, coisa e tal, mas isso foi no início da guerra, quando pegaram a Ucrânia despreparada. Então, depois disso, eles não conseguem mais passar. Vão avançar e tomar algumas poucas cidades aqui, certamente vão avançar e tomar algumas poucas cidades, como fizeram aqui, porque a defesa, por questões exatamente estratégicas, a defesa não é colocada imediatamente na fronteira, né? Se você bota a defesa imediatamente na fronteira, o seu inimigo sabe qual é a defesa que você tem aqui, então ele consegue contornar com muita facilidade a defesa que você tem imediatamente na fronteira, mas aí o que você faz é botar a defesa mais guarnecida um pouco atrás, e aí os russos chegam aqui, mas não passam também do iniciozinho das primeiras poucas cidades aqui, né? E aí fica também ucranianos aqui em Belgorod, ucranianos em Kursk, ucranianos em Briansk, tem um monte de ucranianos em um monte de lugares da Rússia aqui, e os russos tentando avançar também, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A ilusão da zona buffer do Putin é uma idiotice, até o Medvedev estava fazendo piadinha com isso, ontem dizendo que a zona buffer vai vir até Lviv aqui, e vai deixar uma faixazinha aqui para a Ucrânia pequenininha, é uma piadinha besta, mas de novo, é o que eu falo para vocês, qual que é o objetivo deles? É tentar animar o povo russo. A situação na Rússia está ruim, a economia russa está quebrando, é o que eu estou falando. Eles precisam animar o povo russo, precisam manter o povo russo motivado nessa guerra, está cada vez mais difícil, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os ataques do Putin com armas de longo alcance, gastando milhões e milhões de dólares para atacar civis em Kiev. E aqui, ó, o ataque, o pessimismo excessivo no Ocidente sobre a situação na Ucrânia e um prolongado esforço para degradar a moral ucraniana e convencer o Ocidente de que a vitória na Rússia é inevitável e que eles devem parar de apoiar a Ucrânia. Isso é fútil, né? Ou seja, não vai levar a nada, né? É o que eu falei para vocês. O Putin quer fazer isso, mas isso não vai ter esse efeito, ao contrário, ele está só mostrando a resiliência ucraniana. Mas mais do que isso, né? O que eles não falam aqui é que justamente é para agradar o pessoal na Rússia. Eles já estão começando a trabalhar para convencer o pessoal na Rússia, não o pessoal. Aqui a piadinha do Medvedev, né? O Medvedev fez a piadinha aqui que essa aqui vai ser a zona buffer, em vermelho vai ser a zona buffer. A Ucrânia vai ser isso aqui em azul, né? Oh, que engraçado isso. Os caras não conseguiram tomar uma cidade ucraniana grande, eles não conseguiram tomar. A única que eles conseguiram tomar em 2022, que foi Kherson, foi retomada pelos ucranianos depois. Eles não conseguiram tomar uma cidade. Ah, mas vamos tomar Odessa, vamos tomar não sei o que lá, vamos tomar Kiev. Pois é, vai sonhando, russo. O Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro da Lituânia e eles emitiram um comunicado dizendo que a agressão russa não será parada apenas com condenações, precisa ser parada pela força, ou seja, reforçando aquele papo do Zelensky de que, né, cadê? E aí, Trump, como é que vai ficar a coisa? Eu avisei para vocês que não ia dar certo esse troço. Aqui, ó, a Economist, a The Economist, você sabe que a The Economist está na folha de pagamento russa, né? Essas empresas todas da grande mídia são, é o que eu falo para vocês, a propaganda russa sempre foi muito efetiva, justamente antes da internet. O que está tirando a efetividade da propaganda russa é a internet. Por que que em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia e ninguém ficou chateado? Não teve revolta no mundo ocidental, não teve ninguém reclamando, e aí eles achavam que o invadir de novo em 2022 ia ser a mesma coisa, que ninguém ia se preocupar, que a Europa ia continuar fazendo negócio com a Rússia, que ia botar uma sançãozinha e outra ali, mas não ia dar nada. No final das contas, não foi esse o resultado, as pessoas se revoltaram contra a invasão russa da Ucrânia e a coisa mudou. Por que isso?
porque a informação descentralizada tira o poder da propaganda russa. A propaganda russa era muito efetiva antes da internet, era muito efetiva nos veículos da mídia tradicional. Ao contrário do que as pessoas imaginam. Hoje as pessoas pensam assim, mas eu vejo muita propaganda russa. Você pode procurar nos comentários dos meus vídeos, de vez em quando aparece uma russete comentando. Eu bloqueio todos, então não dura muito tempo. Mas de vez em quando aparece umas russetes comentando, aí você pode ficar com essa impressão de que, caramba, olha como tem russete, olha como as pessoas apoiam a Rússia. Isso é ilusão. Não é isso. Se você está vendo a propaganda não faz efeito. A propaganda que faz efeito é aquela que você nem percebe, que você acha que é natural, que é o normal da sociedade, é aquilo. Se a gente percebe a propaganda russa, é justamente uma demonstração de que ela é muito fraca, né? E aqui está a The Communist falando aqui, não, que a Rússia está destruindo a Ucrânia, está acabando com tudo, não vai sobrar nada na Ucrânia. Eu já falei para vocês, sim, é uma crueldade absurda esses ataques ucranianos lá contra Kiev e outras cidades, é muito destrutivo, pessoas morreram 12 pessoas ontem, mais um monte de gente ferida, um monte de gente perdeu a casa, uma tragédia enorme, mas achar que isso muda o dia a dia das pessoas na Ucrânia, não muda, tá lá, aposto para você, o pessoal tá indo hoje em dia, agora na manhã da segunda-feira, o pessoal indo trabalhar, mesma coisa, tudo normal, segue a vida normal, né? E ainda inventaram umas coisas aqui, não porque agora, assim, ó, aumentou o número de drones russos contra a Ucrânia. Isso é verdade, está aumentando mesmo. Agora, o que acontece nessa história, né? Estão dizendo aqui que tem drones com inteligência artificial, que estão mandando imagens e não sei o que lá. Aqui, ó, o Translated aqui fala isso aqui, ó. Aqui tem um sumário dos esclarecimentos, né? Não, os drones Shahed não têm inteligência artificial, não tem nenhum desses drones com inteligência artificial. Aliás, quem responde isso é esse cara aqui, ó, o Sergei Flash. Ele fez esse comunicado aqui em ucraniano. Aqui, ó, os drones Shahed não são controlados pelo voo via Telegram ou mandam vídeos de volta para a Rússia usando redes celulares ucranianas. Eles usam redes celulares ucranianas, tá? Isso é como eles controlam os drones à distância. Mas não mandar um vídeo teria que fazer um plano de dados para conseguir mandar o vídeo, é muito mais complicado, né? Os drones Shahed não têm inteligência artificial. Os Shahed ainda voam baseados em navegação de satélite. E fazer o jamming, né, fazer o envio de embaralhamento de frequência, ainda afeta eles. Não teve nenhuma nota de amigos engenheiros de Alabuga. Alabuga é aquela fábrica lá no Tartastão, onde são produzidos os Shahed, né? Enfim. Agora, o que é a verdade? Um rastreador é instalado nos Shahids. O rastreador manda uma mensagem sobre a localização do Shahed e o ponto que ele está, a altura e a velocidade. Os dados são enviados sim via um bot do Telegram. Redes de celular e SIM card são usados para mandar essas informações. Os SIM cards são russos. A Ucrânia são russos, ucranianos e de outros países. Nós achamos centenas, milhares desses modems e SIM cards nos destroços. Nós não permitimos que os Shahids mandem informações usando as nossas redes. Mas aí que tá, eles vão trocando esses SIM cards, né? Comprar SIM card é barato, você consegue comprar um monte de SIM card, então é muito difícil você interromper isso outra vez, né? Mais uma vez, os Shahids não são controlados remotamente, eles não têm essa funcionalidade, eles só apenas transmitem a localização deles para a Rússia. Então o cara está esclarecendo aqui que a The Communist está querendo aumentar a efetividade desses ataques, para dizer, tá vendo, a Ucrânia está acabada, já era a Ucrânia, esses papos que esse pessoal russete gosta de fazer, né? Mas é mentira. Por falar em mídia comprada, tá aqui também o R7 aqui do Brasil também, que, de novo, a mídia brasileira toda comprada pelos russos, 100%, só desinformação russa de cima e embaixo. Ucrânia tentou derrubar um helicóptero presidencial que transportava Putin em um ataque de drones. Não, isso é falso. Eu esclareci muito bem no vídeo de ontem o que aconteceu. Está tendo todos os dias ataques de drones russos e ucranianos de um lado e de outro. O Putin resolveu voar o helicóptero dele no meio desse ataque. Foi pego no meio do ataque, teve que pousar. Mas os drones ucranianos não queriam derrubar o helicóptero do Putin. Simplesmente o helicóptero do Putin
como Putin é cagão pra caramba, não teve coragem, ficou com medo de ser derrubado. Ficou com medo de ser derrubado pela própria defesa antiaérea, porque, né, vocês sabem que a defesa antiaérea russa faz merda pra caralho. O Putin deve ter pensado, ih, caraca, tem um monte de russo operando uma defesa antiaérea aqui, o pessoal vai tentar derrubar os drones ucranianos, vai acabar derrubando meu helicóptero. Como, aliás, fizeram com aquele avião da Embraer lá perto do Azerbaijão ali, vocês lembram, né? Na Chechênia, ali perto do Azerbaijão. Foi justamente a defesa antiaérea russa que destruiu o avião de passageiros porque achou que era um drone ucraniano, né? Aí o Putin resolveu posar o helicóptero desse, foi isso que aconteceu, a gente já falou sobre isso. Muito embora não tenha nenhuma aparição do Putin desde então, né? Mas isso é normal, é só covardia dele, o cara é só covarde mesmo, medroso, tá escondido em algum canto, né? Olha só, finalmente no terceiro dia de ataques russos contra a Ucrânia, os Estados Unidos resolveram, né, sair da inação completa, né? O Kellogg falou aqui, ó, essa é Kiev, a morte indiscriminada de mulheres e crianças à noite em suas casas é uma clara violação do Protocolo de Genebra de 1977, desenhado para proteger inocentes. Esses ataques são uma vergonha. Parem a morte, cessar fogo agora. Ô Kellogg, cadê a condenação à Rússia? Aqui, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar colocou aqui, ó, 36 palavras e nenhuma delas é Rússia. Por quê? Ou seja, é a Rússia que está fazendo isso daqui, é a Rússia que está atacando civis. Os ucranianos estão usando drones também, mas os drones ucranianos visam as instalações militares. Você pode ver que a gente tem todas as indicações disso. É tudo visando instalação militar russa e fábrica bélica russa. Aqui os russos usam contra civis. Isso é crime de guerra. E o Kellogg está aqui nessa palmolescência típica americana, sei lá, esse pessoal come hambúrguer demais, fica tudo broxa e começa a falar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o Trump disse que o Putin enlouqueceu após ataque contra a Ucrânia. Ele não está fazendo... e também criticou o Zelensky. Olha, caraca, que lógica tem isso? Aqui, olha o Trump falando aqui, ó. Eu sempre tive uma boa relação com o Vladimir Putin da Rússia, mas alguma coisa aconteceu com ele. Ele se tornou maluco. Ele está matando pessoas desnecessariamente na Ucrânia. Não estão falando apenas sobre soldados, ou seja... O que ele está apontando aqui é aquilo que eu falei para vocês. Esse tipo de ataque desesperado da Rússia não faz nem sentido. Ele está gastando milhões de dólares para matar poucos civis. E isso causa dor, isso é um absurdo, isso é uma crueldade enorme, mas do ponto de vista estritamente econômico, isso é suicídio. Ele está jogando dinheiro fora, né? Ou está querendo justamente mandar um recado para o Trump, que eu não estou nem aí para você. O Trump parece que não consegue entender esse recado, né? Mísseis e drones estão sendo lançados contra cidades ucranianas por nenhuma razão qualquer. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dele, e isso está me provando que eu estou correto. Pô, mas, Trump, todo mundo sabe disso desde o primeiro dia da guerra. O objetivo do Putin sempre foi derrubar toda a Ucrânia. Ele queria derrubar o Zelensky, botar um fantoche no lugar do Zelensky, e ficar por isso mesmo, né? Mas se ele quer isso, isso vai levar à queda da Rússia. Até aqui eu estou concordando com o Trump. O Trump está falando um monte de coisa redundante, se colocando no centro da coisa toda de forma desnecessária. Todo mundo sabia que o Putin queria a Ucrânia como um todo. Aí, e que isso vai levar à queda da Rússia. Está todo mundo vendo que a Rússia vai cair, não tem alternativa. Agora, ele vem aqui, ó, da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país, mas por falar do jeito que ele fala. Tudo que sai da sua boca causa problemas. Eu não gosto disso. É melhor ele parar. Que coisa é essa? Que história é essa? Por que criticar o Zelensky? O Zelensky está lembrando o Trump que, olha só, eu falei com você, a gente conversou. Eu falei para você que a Rússia não ia parar, que a Rússia ia aumentar a crueldade contra a Ucrânia, que só a demonstração de força poderia fazer a Rússia parar. E o que o Zelensky tem falado aqui, e tem falado todos os dias exatamente, é justamente isso aqui, ó. Apenas a força mostrada pelos Estados Unidos, pela Europa e pelas nações que valorizam a vida podem fazer esses ataques parar e a paz real ser atingida, né? E aí o Trump fica chateado com isso. Por que o Trump fica chateado com isso? É inveja pura. O Trump adoraria ter 1/10 da projeção que o Zelensky tem, do carisma que o Zelensky tem, da capacidade de fazer os outros ouvirem que o Zelensky tem. O Zelensky tem isso, Trump, porque ele está do lado correto. É isso que falta para você ficar do lado correto. Você ficando do lado correto, as coisas magicamente começam a se encaixar e as pessoas começam a te ouvir. É o mesmo caso do Lula aqui no Brasil. Por que o Lula critica tanto o Zelensky, fala mal do Zelensky, não sei o que lá e coisa e tal? Porque o idiota do Lula amaria ter 1% da projeção da força internacional que tem o Zelensky, né? É pura inveja, tanto do Trump quanto do Lula.
Aqui, ó, isso é uma guerra que nunca deve... Ah, aliás, e o Bolsonaro também, tá? O Bolsonaro adora chamar o Zelensky de que é um ator, que elegeram um ator para presidente, não sei o que lá, repetindo propaganda russa, verbatim, né, item por item. Bolsonaro é outro que morre de inveja do Zelensky também. Essa é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Trump, para com isso. Ninguém sabe se teria começado ou não, não tem como saber. Não existe história alternativa no mundo. Isso é a briga do Zelensky, do Putin e do Biden, não é do Trump. E eu vou ajudar a acabar isso daí, esses fogos grandes e feios e não sei o que lá, que começaram devido à grande incompetência e ódio e não sei o que lá e coisa e tal. Trump, você não está fazendo um bom papel nisso aí, não. Você está errando justamente por não assumir que essa é uma guerra americana. Ah, mas foi o Biden que começou. Meu amigo, os Estados Unidos é um país só. Você é o presidente dos Estados Unidos agora. Você não pode renegar o passado americano. O passado americano faz parte do passado de todo mundo, né? Essa atitude covarde de dizer que, não, isso é problema do Biden e coisa e tal... Bom, isso é suicídio político, porque então quer dizer que o próximo presidente pode desfazer tudo que o Trump está fazendo agora, dizendo que não, aquilo ali era os Estados Unidos do Trump, esquece, agora é o meu Estados Unidos, mudou tudo. Ou seja, você está condenando previamente todas as ações que você toma. O pessoal aqui no Brasil está contando muito com o Trump para resolver a questão da ditadura do Alexandre de Moraes. Agora, imagina o Trump ignorando tudo que o Biden está fazendo, o que o pessoal vai pensar? Não adianta nada. Beleza, ele está perseguindo o Alexandre de Moraes, ele só vai ficar quietinho 3 anos aqui no Brasil, que vai entrar o próximo presidente vai falar, não, essa briga é a briga do Trump, não é a briga do sei lá quem que vai ser o novo presidente americano. Então eu vou desfazer tudo. Entendeu, Trump? Por que você não pode dizer que essa guerra é a guerra do Biden e deixar para lá? Não, não pode. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. Não importa quem é o presidente, né? E bom, 2 coisas estão acontecendo. Primeira coisa é que a bolsa russa caiu 5%, 4% ontem, a maior queda em muito tempo, justamente depois que a Europa desconectou 20 bancos do SWIFT, e o pessoal está percebendo que essa estratégia do Putin de bombardear a Ucrânia é uma estratégia suicida, uma estratégia que não tem nenhuma alternativa, não tem como resolver isso no final, né? E ao mesmo tempo, a Bloomberg fez uma reportagem dizendo que o Trump não consegue escapar do envolvimento na Ucrânia. O Trump não queria falar da Ucrânia. O Trump ele errou, deu errado a tentativa dele, esqueçam a Ucrânia, é isso que o Trump quer. Um absurdo, ele não consegue, é o que eu falei para vocês, é o ciclo que vai acontecer. O Trump vai desistir primeiro das negociações de paz, porque não vai chegar em lugar nenhum nisso daí. Aí ele vai tentar se afastar do assunto o máximo possível, mas não vai conseguir. Ele vai ver que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia, né? Então tá aqui, ó, o Trump está seriamente considerando aumentar sanções contra a Rússia, diz a Sky News, tomara que seja verdade. O Macron disse que ele acredita que o Trump percebeu que o Putin mentiu para ele. O Trump é um idiota, vamos ver por quanto tempo mais ele consegue aguentar essa humilhação do Putin, né? Mas bom, pode ser que as coisas estejam mudando, tá? Bom, o Kremlin respondeu ao Trump dizer que o Putin é maluco, dizendo que isso reflete alguma sobrecarga emocional nesse momento crucial, ou seja, chamando o Trump de louco de maneira mais sutil, né? E, bom, temos boas notícias, a Holanda vai entregar os últimos F-16 para a Ucrânia, mais 24 F-16, excelente notícia isso. E a outra boa notícia que vem dos Estados Unidos é que os senadores estão preparando uma grande lei para aumentar muito as sanções sobre a Rússia, e já tem um apoio amplo de muitos senadores, 81 senadores já subscreveram a lei, ou seja, vai passar no Senado muito fácil, vai passar na Câmara muito fácil, e pelo visto o Trump não vai barrar essa coisa, ou seja, no final das contas a estratégia do Trump vai ser essa. Ele dizer que continua amando Putin, Putin, eu te amo, eu sou muito amigo seu, vamos conversar por favor, come o meu cu, e enquanto isso ele vai deixar o Congresso americano e o Senado americano passarem a lei que bota sanções na Rússia, né? Bom, já é um começo. E eu acredito que vai ser a mesma história que vai continuar acontecendo com a questão de armar a Ucrânia. Mas dia menos dia, os senadores e deputados vão querer ganhar votos dos seus constituintes, vão saber que só ganham votos se ajudarem a Ucrânia, e vão querer passar leis para mandar mais armas para a Ucrânia também. Essa é a questão. O Trump vai ficar vendido nessa história, não deixa de ser uma notícia positiva no final das contas. A Ucrânia vai continuar ganhando essa guerra, apesar da palmolescência do Trump. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like
Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.